Querido, eu quero convidar você a uma leitura no livro de Atos, capítulo 16, versículo que está aí para você, versículo 31. Eu gostaria de convidar vocês a uma leitura desse texto. Vamos ler todos juntos? Crê no Senhor Jesus e será salvo, você e as pessoas da sua casa. Numa outra tradução, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Será salvo você e a tua família. E eu quero nessa manhã, nesse mês que nós já falamos de famílias, né? Tivemos aqui o pastor Manu, trouxe uma palavra sobre a relevância da igreja na vida da família. Tivemos o pastor Marcelo, semana passada, falando pela manhã sobre as grades que nós precisamos construir em torno da nossa família. E nessa manhã eu quero pensar um pouco com você, eu quero refletir com você sobre a família nas mãos de Deus. Nós precisamos pensar esse tema, a minha família nas mãos de Deus, e nós precisamos pensar esse tema de uma forma muito séria, porque o desejo nosso, o meu desejo, o seu desejo, certamente é que a sua família esteja nas mãos de Deus, amém? Certamente esse é o desejo do nosso coração. O mundo precisa de família nas mãos de Deus. A nossa sociedade precisa de famílias nas mãos de Deus. E o texto que nós lemos, o texto de Atos, capítulo 16, versículo 31, é uma resposta a um homem que até então não estava com as suas famílias nas mãos de Deus. Um homem que construiu a sua casa, tinha os seus filhos, mas a sua casa ainda não estava nas mãos de Deus. A sua família ainda não estava nas mãos de Deus. E por que essa família ainda não estava nas mãos de Deus? Porque a salvação ainda não havia chegado na sua casa. E eu quero, a partir desse texto, o texto que nós lemos é uma resposta a uma pergunta desse homem, quando ele olha para os discípulos, para Paulo e Silas, e diz assim: o que eu preciso fazer para ter a salvação? Por trás de uma grande resposta, há uma grande pergunta. O que eu preciso fazer para alcançar a salvação? E a partir desta pergunta e dessa resposta, eu quero começar fazendo uma afirmação para você nesta manhã. Ter a convicção de que a minha família está nas mãos do Senhor, não é apenas saber que os meus filhos vêm à igreja no domingo pela manhã. Ter a convicção de que a minha casa está nas mãos do Senhor, não é pelo simples fato do meu filho ter nascido num lar cristão. Uma das religiões que mais cresce no mundo hoje é o islamismo, não é isso? E uma das marcas para esse crescimento dos muçulmanos é que a taxa de fertilidade de filhos é muito maior do que as outras religiões. Por quê? O filho do muçulmano, ele já nasce dentro do islamismo. Ele já é contado como um seguidor. Mas o filho de cristão é diferente. O filho de crente, ele não é crente porque ele nasceu em uma família cristã. É preciso que esta pergunta, que este homem que ainda não tinha sua casa nas mãos de Deus, ecoe dentro dos nossos lares, para que nós possamos dar as respostas que realmente coloque toda a nossa casa verdadeiramente nas mãos do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você: estar nas mãos do Senhor é quando todos têm um encontro pessoal com Jesus Cristo.
para que a minha casa esteja nas mãos do Senhor, eu preciso conduzir a história dos meus filhos a ponto de um momento eles entenderem que eles precisam se converter a Cristo Jesus. Irmãos, ao longo da história do cristianismo, nós temos percebido que muitas famílias têm cometido erros gravíssimos em relação ao que estamos tratando nessa manhã. Ao longo da história do cristianismo, muitas mães e pais declararam que seus filhos estavam nas mãos de Deus por um longo tempo. E você vai descobrir que muitos desses pais que declararam que os seus filhos estavam nas mãos de Deus, hoje choram porque os seus filhos estão muito longe da presença do Senhor. Meninos que cresceram dentro das igrejas, meninos que foram educados em conheciam tudo de igreja, todos os fundamentos, de ir ao domingo de manhã, de ir ao domingo à noite, de participar da escola bíblica. E muitos dos pais viram esses meninos muitas vezes tocando à frente do ministério. Muitos desses pais viram esses meninos participando e muitas vezes entenderam que o seu filho estava nas mãos do Senhor. Mas num determinado momento, percebe que esse filho vai se distanciando. E muitos não entenderam. Para que nós estejamos verdadeiramente nas mãos do Senhor, é preciso nascer de novo. Quando o texto de Deuteronômio, capítulo 6, que é um dos textos que eu mais trago no meu coração nos últimos dias, que diz que os pais precisam ensinar, inculcar, sentado à mesa, andando pelos caminhos, os mandamentos, os princípios da vida cristã. Isso é uma verdade que precisa ser traga para dentro de nós com muita seriedade, mas não é um ensinamento para que isso seja apenas selado na mente, mas para que isso conduza o filho, a esposa, o marido, quem quer que seja, a uma decisão pessoal de vida com Cristo Jesus. Por isso, meu querido irmão, minha irmã que está aqui nessa manhã, a minha família precisa estar nas mãos do Senhor, a sua família precisa estar nas mãos do Senhor, mas para que ela esteja, é preciso, lembra do que o pastor Manu falou? A igreja é relevante porque ela nos chama a um compromisso pessoal. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Preciso que cada um individualmente seja levado a um compromisso com Deus. O texto diz que nós lemos que essa família foi apresentado a ela a mensagem do Evangelho. Essa família foi pregada a ela a mensagem de salvação. E não foi pregado apenas um, eu vou mostrar para vocês depois que todos da casa ouviram a mensagem de salvação. E para que o cristianismo também transforme, liberte, salve, é preciso que esse cristianismo seja um cristianismo evidenciado na vida daqueles que estão à nossa volta. É preciso que esse cristianismo seja visto a ponto de eu desejar. Presta atenção no que eu vou dizer para você, que é necessário que o cristianismo seja tão autêntico na minha vida, que as pessoas que estão à minha volta desejem viver o que eu estou vivendo com Cristo. A olhar para a tua vida, mãe, o teu filho, a tua filha, precisa desejar ter a intimidade que você tem com Deus. A olhar para a minha vida, homem que está aqui nessa manhã, o teu filho, a tua filha precisa desejar ter essa intimidade que você tem com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: não é uma intimidade de palavras, não é daquilo que é dito, mas é daquilo que acontece do meu viver diário dentro da minha casa e dentro da minha família. Esse evangelho chegou na vida dessa família e transformou a história daquela família e libertou todos daquela casa, porque esse evangelho foi evidenciado na vida de Paulo e de Silas.
A Bíblia diz que eles não estavam pregando, eles não estavam fazendo um grande sermão, eles não estavam anunciando o Evangelho, eles estavam simplesmente vivendo uma vida em Cristo Jesus, no meio de uma tribulação, no meio de um tempo de muita dificuldade, num tempo de muito sofrimento. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam louvando e adorando ao Senhor à meia-noite na prisão, preso, e isso fez com que os alicerces, as portas fossem abertas. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa manhã: quando o homem, a mulher, o menino, a menina começa a viver o verdadeiro cristianismo, portas são abertas para que o Evangelho chegue na vida das pessoas. Eu vou repetir isso: quando a igreja começa a viver a autenticidade do cristianismo, pela vida, pelo que nós caminhamos, pela caminhada, por tudo que nós somos, portas são abertas para que a salvação chegue, não só na minha família, mas na família do meu vizinho e naqueles que estão à nossa volta. Quando Paulo e Silas louvavam ao Senhor à meia-noite, o texto diz que todas as portas dos cárceres foram abertas, todas as portas foram abertas, e ao perceber aquelas portas abertas, presta atenção, aquele carcereiro ficou desesperado, ele estava com medo, porque ele imaginou que aqueles homens tivessem fugido dali, aqueles homens tivessem ido embora, aqueles homens tivessem abandonado aquele lugar. Porém, naquele lugar havia verdadeiros cristãos, e cristãos verdadeiros são cristãos que se posicionam, que mantêm uma postura de vida, que reflete na vida do outro. E Paulo e Silas disse assim: ei, espera aí, o comum seria que todo mundo tivesse fugido, o comum seria ter ido embora, o comum era ter fraudado, o comum era ter mentido, o comum era ter enganado, mas nós estamos aqui porque nós somos servos de Jesus Cristo. E quando eles disseram aquilo, o texto diz que aquilo tomou aquele homem de uma emoção, e ele trêmulo entra na presença daqueles homens, e ele diz assim: o que eu preciso para ter esse Cristo na minha vida? Presta atenção, queridos, presta atenção. O posicionamento de Paulo e Silas despertou o desejo daquele homem conhecer a verdadeira salvação. O nosso posicionamento precisa despertar o desejo dos nossos filhos de viverem o que nós vivemos, para que as nossas famílias verdadeiramente estejam nas mãos do Senhor. Aquele homem foi e perguntou: o que eu preciso fazer? Como é bom quando as pessoas chegam perto da gente para dizer: pastor, eu quero assumir um compromisso com Deus, eu quero firmar numa nova caminhada, e o que eu preciso fazer para que eu viva esse cristianismo de forma verdadeira? Como é bom quando nós vemos os nossos filhos perguntando: pai, o que eu preciso fazer? O que eu preciso viver? Tem coisa que emociona mais um pai, de que você vê que o teu filho está sendo despertado para viver o que você está vivendo. Essa semana nós falamos sobre Deus lá em casa, algumas coisas. De repente o Felipe parou e falou assim: eu sonhei com Deus. E a Josiane falou: mas que sonho foi esse? E ele contou um sonho lindo, gente, que coisa tremenda, que nos emocionou. Falou: eu estava lá no céu e eu sentei no colo de Deus. E eu olhei para um lado, gente, e ele disse assim: eu vi umas coisas estranhas. Deus falou assim: não olha para lá, porque lá são os mortos. E ele tapou os meus olhos com as mãos dele, e ele contou aquele sonho para a gente. E foi um negócio assim tão... Se eu ouvir isso de um adulto, parece meio louco, mas se eu ouvir de uma criança, né? Isso é algo que marca a vida da gente, porque há no coração dele um desejo de entender esse Deus, de conhecer esse Deus, porque nós buscamos, nós nos prostramos, nós nos rendemos aos pés de Jesus. Eu dizia para os meninos que estão comigo na sala: não basta descer nesse batistério e molhar a cabeça.
Hoje eu dizia isso para eles: não quero que vocês se batizem sem entenderem o compromisso pessoal com Deus. Eu prefiro não batizar vocês do que deixar que vocês sejam enganados e vivam uma vida de religiosidade. Eu quero que vocês tenham um compromisso pessoal com Jesus Cristo, para que as nossas igrejas não sejam cheias de pessoas religiosas sem terem nascido de novo. Seu filho precisa nascer de novo, querido. Às vezes é difícil ter que dizer para o meu filho que se ele não se converter a Cristo, o caminho que está esperando ele é o inferno, é um lugar de dor e tormento. Como é difícil entender que por melhor que meu filho seja, isso não é o bastante para ele ser salvo. É difícil ter que olhar e entender que o meu filho recebeu toda a educação que eu dei, mas ele ainda não teve uma conversão em Cristo Jesus. E eu preciso prostrar o meu joelho no chão e dizer: Deus, o Espírito do Senhor precisa fazer uma obra na vida do meu filho. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A conversão é uma ordem divina para todos. Veja o que Atos 16, o que vai dizer Atos capítulo 3, versículo 19. Abra a tua Bíblia. Atos capítulo 3, versículo 19. Diz assim o texto: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. É necessário que toda a humanidade se arrependa e confesse Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. É necessário que você conduza o seu filho a um arrependimento, a um compromisso pessoal com Jesus Cristo, porque essa é uma ordem. E é impossível que isso aconteça pelo esforço nosso, porque isso só acontece pela misericórdia e graça de Jesus Cristo. Eu vou repetir: por mais que você se esforce para o seu filho caminhar nos caminhos do Senhor, a salvação virá na vida dele por misericórdia e graça de Jesus Cristo. Por isso é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer o seu filho do pecado e da justiça. Por isso ore, peça a Deus que tenha um encontro pessoal para que a salvação chegue na sua família. É preciso que você, que já recebeu Cristo, viva a transformação total da nova vida em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Olha para o texto que nós lemos, Atos 31, versículo 30. Senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? O que devo fazer? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Pregaram a palavra de Deus para quem? Para todos. Filhos, filhas, meninos, meninas. A palavra está sendo pregada para todos. Não é apenas para o pai, não é apenas para a mãe. A palavra foi ministrada a todos. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões o açoite. A seguir, foi ele batizado e todos da sua casa, porque creram em Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. É necessário crer, é necessário assumir um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria em Cristo Jesus. Aonde a salvação chega, a alegria do Senhor reina.
Aonde a salvação chega, a alegria do Senhor reina. Aquela casa, antes oprimida, sofrida, com a influência do pecado, agora é uma casa liberta pelo sangue de Jesus Cristo. Uma casa que agora não há mais condenação, mas é uma casa resgatada, lavada pelo sangue do Cordeiro. Veja, querido, eu fico pensando, lembra que eu disse para vocês que despertou o interesse daquela família, daquele homem da salvação? Veja o texto que as correntes quebraram, os cárceres se abriram, e o carcereiro estava onde? Dormindo. Não é isso que o texto diz? Ele estava dormindo. E depois que essas coisas aconteceram, ele acordou. Veja o versículo 27. O carcereiro despertou do sono. E o que ele vê? Todas as portas abertas. Ele agora, apavorado, com medo, ele pensa em morrer. Mas por causa da postura daqueles homens, de não fugirem, de se manterem ali, de não deixarem ser levados pelas influências daqueles que queriam sair daquele lugar, esse homem tem o desejo de conhecer o Cristo daqueles missionários. E a partir daquele momento, ele entrega a sua vida para Jesus. E agora aquele homem, que antes era o carrasco, que era um opressor, ele entrega a vida para Jesus. E a partir do momento que ele entrega a sua vida para Jesus, ele tem a sua vida totalmente transformada. E eu fico imaginando aquele cara entrando na casa dele. Presta atenção aqui. Todos os dias aquele cara chegava em casa com a cara fechada, oprimido, como aquele segurança da guarda romana, né? Aquele cara bruto, grosso, estúpido, ignorante com a sua esposa, sem educação com seus filhos, não amava, não beijava. Agora aquele cara chega, e eu fico imaginando ele trazendo Paulo e Silas pelas mãos, de mão dada, entrando na casa, porque o novo de Deus era chegado na vida daquele homem. E quando os filhos veem aquele homem totalmente transformado, aquele pai transformado, quando a mulher vê aquele marido transformado, ela diz: o que é que está acontecendo? Eu quero também o que esse homem está experimentando. Preste atenção nisso, querido. O evangelho é para que a transformação aconteça, e a partir da transformação nós possamos contagiar as pessoas que estão à nossa volta. E agora, pela postura daquele homem, porque o texto diz que imediatamente, quando ele entregou a vida para Jesus, ele limpou as feridas, ele cuidou de Paulo e de Silas. Aquele homem que antes ele açoitava, agora ele abraça, agora ele senta para cuidar das suas feridas. E eu fico pensando que aquele homem grande, porque aqueles homens eram grandes, eles sentados aos pés de Paulo, porque as correntes que seguravam eram correntes que ficavam presas aos pés, e aquelas correntes produziam feridas profundas. Aquelas correntes deixavam marcas profundas, e o texto diz que aquele homem agora está cuidando das feridas de Paulo e de Silas. Querido, o cristianismo chega na tua vida, é para fazer de você uma nova criatura. E se você quer que o seu filho, a sua filha seja uma nova criatura, viva como uma nova criatura em Cristo Jesus. Falamos de Cristo, falamos do amor de Deus, mas não evidenciamos nas nossas vidas. Que é a prioridade da sua vida? É teu filho? Qual é a prioridade da tua casa? É a tua esposa? Qual é a prioridade de você, mulher? É o teu filho? É o teu marido? O que tem mais valor para você? Quantas vezes o teu filho viu você amar a tua esposa, abraçar ela, beijar ela? Eu tenho que ficar vigiando lá em casa, que os meninos ficam vigiando atrás da porta. E o Felipe morre de rir quando ele pega eu dando um beijo. E vira e mexe, ele pega mesmo. E eu faço questão que ele pegue, eu beijando a mãe dele, porque ela é a minha mulher, que eu amo. É ela que Deus me
separou para mim, para ser minha esposa. E meus filhos precisam entender que um dia que ele escolheu uma esposa para a vida dele, ele tem que amar ela, ele tem que honrar ela. Às vezes nós queremos ensinar valores que nós não vivemos. E aí depois nós nos perguntamos, onde foi que eu errei? Deixa que Cristo seja evidenciado dentro da sua casa pela nova vida que você é em Cristo Jesus. Deixa que o Espírito de Deus transforme o seu caráter, o teu interior. Se você é um homem rude, tenha coragem de se prostrar e dizer: Deus, eu sou ruim por natureza, mas eu quero ser transformado pelo poder do teu Espírito Santo. Querido, só o cristianismo faz homens bravos, valentes, grosso, se colocarem no chão e chorarem aos pés de Jesus. Somente o cristianismo faz isso, porque o cristianismo transforma o ser das pessoas. Por isso Paulo vai dizer, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Mulher, quer que Deus salve o teu marido? Lembra da historinha que o pastor Manu contou? Deixa ela ver Cristo na tua vida. E ele não vai ver Cristo só porque você vem para o ensaio toda sexta, só porque você vem para o culto quarta-feira, só porque você vem na escola bíblica dominical ou culto à noite. Ele não vê Cristo, seu filho não vê Cristo em você, porque você obriga ele a vir à igreja domingo de manhã. Seu filho quer ver Cristo nas suas pequenas ações e atitudes dentro da sua família. No seu posicionamento, enquanto todo mundo está indo para lá, o cristão precisa ir na contramão de todos os princípios e valores errados deste mundo. Quantas vezes você já parou para ouvir o seu filho? Quantas vezes, quando nós paramos para ouvir esses meninos, a gente fica assustado. Dudu deixa a gente até com medo. Esses meninos recebem tantas influências, não é? Não é, meu brother? Tantas influências malignas, que às vezes nós nem nos damos conta, porque nós não temos tempo para sentar com eles. Valores invertidos da sociedade, valores perdidos, pais que não têm mais pudor, que vivem uma vida de mentira, de engano na frente dos seus filhos e acham que isso é comum. Quantas coisas o inimigo tem feito para destruir as nossas casas e quão pouco nós temos feito para que Deus salve a nossa família. Eu vou repetir, quantas coisas o diabo tem feito para destruir os nossos lares e quão pouco nós estamos fazendo para que Deus, para que a nossa casa realmente esteja nas mãos de Deus. Às vezes nós usamos essas coisas mais como jargões do cristianismo. Meu filho está na mão do Senhor, mas eu nunca orei pelo meu filho. Eu nunca acordei de madrugada para colocar as mãos na cabeça do meu filho e pedir a bênção sobre ele. Eu nunca fui, se você não gosta de monte, eu nunca ajoelhei os pés da cama para orar pelo meu filho. Eu nunca desci no vale para orar pelo meu filho, mas o meu filho está nas mãos de Deus. Eu nunca participei de nada que pudesse ser em prol do meu filho. Nem na reunião da escola dele, a mãe dele que vai, porque eu não tenho tempo. Ainda que se eu tivesse essa obrigação de mulher. Mas meu filho está nas mãos de Deus. Querido, preste atenção no que eu vou dizer para você. Preste atenção. Para a sua família estar nas mãos de Deus. Os valores do reino de Deus têm que estar impregnado dentro da sua casa. Todos os valores do reino de Deus precisam ser evidenciados nas nossas vidas, para que a nossa casa verdadeiramente esteja nas mãos de Jesus. Eu quero trazer uma palavra e um alerta para os pais. Semana Juan chegou em casa apavorado, sexta-feira à noite, à tarde. Ele tinha vindo da escola e falou: pai, hoje aconteceu uma coisa muito estranha na escola. E ele começou a me contar de uma brincadeira aí, tal de, como é que é o nome aí, meninos? Charlie. E ele falou: pai, os meninos se reuniram lá na hora do recreio e começaram a invocar esse
Charlie aí, nem sei falar esse negócio. E o lápis se movimentou, e os meninos perguntaram se ele era do demônio, e ele foi para o sim, e depois as luzes da sala piscaram, e eu fiquei intrigado com aquilo, fui buscar ver alguma coisa, uma coisa que me impactou, que no mesmo dia isso explodiu em todas as escolas. Todos os meninos aí, é verdade, Fátima? Todos os meninos, isso aconteceu exatamente no mesmo dia. Irmãos, isso é maldição. Isso é maldição. Aí eu comecei a olhar o que estava acontecendo, e aí nós começamos a ver entrevista na Rede Record, pessoas falando que isso é uma invocação demoníaca que está acontecendo dentro das escolas. E aí nós começamos a ouvir testemunho de mães que os filhos chegaram em casa doentes, com vômito, crianças que desmaiaram. Irmãos, o demônio tem tentado destruir, e se você conversar com seu filho, um deles vai dizer, alguém brincou, mandou um vídeo para mim, passou uma mensagem sobre isso. Ontem nós conversamos sobre isso, falando com Eliseu, a filha dele, chegou o vídeo aqui para mim agora, no celular dela, e ela mostrou a mesma invocação demoníaca. Ah, pastor, mas isso é exagero. Vigia, meu irmão, vigia, porque o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Nós temos subestimado a astúcia do diabo, enquanto ele tem trabalhado dia e noite para destruir as nossas famílias. Eu quero que você hoje, nessa manhã, assuma um compromisso com Deus e tenha coragem de dizer, Deus, eu quero que o Senhor opere um milagre na minha casa. E um milagre de salvação, não o milagre do seu filho vir para cá, não. Peça a Deus que toque na vida dele, pelo poder do Espírito Santo, e leve ele a entendimento que ele precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ore pela tua casa nesse momento, querido. Ore pela salvação da sua família. Ore pela salvação do seu irmão, porque se você acha que não tem mais esperança, a igreja não pode fazer nada, mas Cristo pode mudar a vida de qualquer um que seja da sua família. Deus pode mudar a história da sua casa, assim como Ele mudou a história desta família, assim como Ele teve que levar Paulo e Silas naquele lugar escuro, naquele lugar de sofrimento, para eles se tornarem bênção para aquela família. Deus vai levantar a pessoa em direção à sua casa, à sua família, e o Espírito de Deus vai tocar na vida daquele que precisa ser tocado. Creia nisso, querido. Ore nesse momento. Fala, Senhor, eu preciso que o Senhor venha agir em todas as áreas da minha casa. Peça proteção, peça que os anjos do Senhor estejam em torno da sua família. Peça sabedoria ao Senhor. Peça sabedoria ao Senhor. Peça intimidade com Deus. Peça intimidade, querido. Nós não oramos porque tem tempo que a gente perdeu a intimidade. Nós não falamos com Deus porque tem tempo que a gente não fala e a gente já nem sabe mais se Ele está nos ouvindo. Às vezes a gente fala e ouve tantas coisas, mas parece que na nossa vida aquilo nem tem mais sentido. Eu quero dizer uma coisa para você. À medida que você se aproximar de Deus, é à medida que Deus vai se revelar a você. Por isso, se você não se aproximar dEle, Ele não se aproximará de você. Mas se você abrir o seu coração e buscar uma vida de intimidade com Deus, Ele vai se revelar a você. E Ele vai fazer coisas que os seus olhos ainda não viram. Deus, eu creio, Jesus. Eu creio, Pai. Eu creio que as nossas casas precisam estar nas Tuas mãos. Eu creio, Pai, nas Tuas promessas. E as Tuas promessas é que se nós crêssemos, o Senhor salvaria-nos e salvaria os nossos lares. Mas eu também sei, Jesus, eu também sei que é preciso que o Espírito do Senhor faça uma obra individualmente na vida de cada um da nossa família. Oh Deus, abra as portas da salvação dentro dos nossos lares.
Quebrem as correntes, Jesus. Derrube os alicerces, Senhor, da religião, da religiosidade, para que o Teu Espírito promova, ó Deus, um espírito de cura, de libertação na nossa família. Ó Deus, desperta, Pai, uma intimidade maior com o Senhor, para um desenvolvimento maior contigo, Pai. E ó Deus, que acima de tudo, o Senhor dê força, Pai, para que nós possamos viver na plenitude da Tua vontade, para que sem palavras nós possamos mostrar, e os nossos que estão à nossa volta, sejam filhos, vizinhos, amigos, possam desejar a transformação na vida deles, pelo que eles têm visto em nós. Deus, que assim a igreja possa ser luz, que assim nós sejamos farol, Pai, que assim nós sejamos como ponte sobre as águas, que assim nós sejamos vistos, ó Deus, como um povo que carrega uma esperança viva em Cristo Jesus. Abençoa os nossos lares e leva cada um, ó Deus, das nossas famílias a uma decisão pessoal com o Senhor. Nós colocamos, ó Deus, todos nas Tuas mãos e pedimos, ó Pai, que eles recebam a bênção da salvação em Cristo Jesus. Que o novo nascimento, Pai, que o novo nascimento possa acontecer na vida de cada um dos nossos familiares. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado durante esses dias, tudo que o Senhor tem feito a nós, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.